Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Hoje nós vamos estar vendo uma aula bem curtinha, né? Eu preparei aqui um material informativo, certo? Vamos vamos estar abordando hoje o tema renderização, tá? Vou explicar um pouquinho o que é esse processo de renderização, tá bom? Então deixa eu só abrir aqui o meu arquivo. Tá aí, pessoal. Tá, eu preparei aqui um pequeno slide para a gente poder ver, né? Esse tema renderização, tá bom? Então, tá aqui o meu contato, certo? Atividade, pessoal, é material informativo, né? Todos os eu abordei o nome de atividades barra exercícios, né? Que pode ser é uma, um teste, pode ser uma leitura, né? Um texto, tá bom? Então essa aula vai ser bem curta hoje. A gente vai estar vendo aí essa renderização, tá? Esse tema aí. Então aqui está o meu contato, o tema da aula de hoje, tá ok? Então vamos lá. Renderização. O que é renderização? Renderização é o processo pelo qual se pode obter um produto final de um processamento digital qualquer, né? Seja foto, vídeo, áudio, tá bom? Este processo aplica-se essencialmente em programas de modelagem 2 e 3D, tais como o 3ds Max, o Maya, o Cinema 4D, o Blender, Photoshop, GIMP, o Corel Photo Paint, né, e etc. Tá? Então esses aí são alguns programas que fazem renderização de áudio e vídeo, né, de vídeo e imagem. E também nós temos alguns que fazem isso com áudio, né? Então a gente tem aqui o Cubase, o Ableton Live, o Logic Pro, etc. E vídeo, né? Também como o Adobe Premiere, o Sony Vegas e o próprio Blender também, tá? São programas que fazem a renderização desses vídeos e imagens, tá? O processo de tratamento digital de imagens e sons consome muitos recursos dos computadores e pode tornar-se pesado de forma que sua realização em tempo real fica inviável. Ou seja, gente, isso aqui ele está dizendo que fazer esse processamento em tempo real é muito pesado, né? Porque ele precisa fazer todos os cálculos. Então você precisa de ter uma máquina compatível, né? Uma configuração razoável para você poder fazer esse processo aí, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Nesse caso, os softwares trabalham em modo de baixa resolução para poder mostrar uma visão prévia do resultado, né? Então, gente, quando a gente faz esse processo, eu até botei aí um aviãozinho, né? Aí embaixo aí um projeto. Então, o que ele faz? Ele, quando eu faço o processo de render, para ver ele, como está ficando, ele faz uma resolução baixa para que eu possa ver os detalhes, ver como está ficando, né? Então, se eu tiver uma máquina muito antiga, tá bom? Possivelmente eu não consiga fazer esse processo de renderização, ou se conseguir vai demorar horas até dias, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Quando o projeto está concluído, ou em qualquer momento que se queira fazer uma aferição de qual será o resultado final, a aferição, gente, é fazer uma observação, né? É uma palavrinha aí complicada, né, de se dizer.
eles usam muito esse termo aferir na medicina, né? Quando você vai... no meu tempo, quando eu era jovem, dizia medir a pressão, né? Depois, com o passar de alguns anos, passou-se a ser tirar a pressão, né? E nos tempos atuais, eles falam aferir, tá bom? Enfim, como eu não sou médico nem enfermeiro, tá? Eu não sei se é correto qualquer um. No meu tempo a gente fala medir, né? Já que como a gente está tratando de valores, né? Eu falo medir mesmo, medir a pressão, né? Então isso não vem ao caso, era só por conta dessa palavra feriação aí, né? Que é um pouquinho estranha. Então vamos lá. Queria fazer-se uma feriação de qual seria o resultado final. Faça a renderização do trabalho. Então, a renderização, gente, é o processo que vai fazer todos os cálculos, né, de todos os vértices, arestas, faces, áudio, né, onde o programa vai calcular tudo isso e me gerar um produto final. Pode ser um vídeo, uma imagem estática, pode ser um áudio, tá bom? Então, esse é o processo de renderizar. Vamos para o próximo aí. Então, aqui a gente tem a renderização aplicada à modelagem 3D. Eu tinha colocado mais imagens, pessoal, aqui, além dessa do logo do Blender, mas houve algum problema e as imagens não apareceram. Tá? Eu tinha outras imagens aqui do Maya, do 3DS, mas eu não sei o que houve, elas não apareceram. Mas não tem problema não. Esse material, pessoal, ele vai estar disponível para download, tá? Eu vou fazer os reparos das imagens que deu problema e vou estar deixando esse material para download aí para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico ali. A renderização é muito aplicada para objetos 3D, fazendo a conversão de uma imagem 3D para uma representação em 2D, né? Ou seja, obter uma imagem estática, né? O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que eu trabalho num programa 3D, seja qualquer que for, né? E crio meus objetos em 3D, né? Faço todo aquele processo de modelagem, tudo bonitinho. E depois, pro final, eu gero uma imagem estática em 2D, né? Então, é isso que quer dizer, né? Uma foto que você vê no final, né? Uma renderização. Então, ela passou de ser um objeto 3D, né? Lá no nosso ambiente onde a gente modela, e transformamos ela numa representação 2D, ou seja, uma foto estática, né? Tá? Então, seja para obter imagens fotorrealísticas em vídeos ou animação 3D, tá? Vamos aqui ao segundo tópico. O termo renderizar vem do inglês to render, né? Vem sendo usado na computação gráfica, significando converter uma série de símbolos gráficos em um arquivo visual, ou seja, fixar as imagens num único vídeo, né? Ou num áudio, enfim, ou numa foto, tá? E também pode se entender como está fazendo a conversão de um tipo de arquivo para outro, né? Ou ainda traduzir de uma linguagem para outra linguagem, né? Então, o processo de renderizar, ele faz isso, né? Como que se poderia dizer? Ao pé da letra, ele estaria fazendo isso, né? Transformando um tipo de arquivo em outro arquivo, né? Então, cada arquivo exige um tipo de linguagem, né? Uma codificação. Então, o renderizar é isso aí. Então, pessoal, aí eu tenho duas imagens, né? Eu tinha uma outra imagem aqui que também deu um problema. Não sei o que houve com essas imagens que não apareceram. Então, reparem que no canto superior à direita eu tenho uma gotinha d'água caindo de guarda-chuva, né? E
um personagem aí. Esse personagem, pessoal, não fui eu que fiz, eu peguei essa foto na internet, né? Que pena que não fui eu que fiz, porque tá bem legal, né? Então vamos lá, o nosso texto aí. Para renderizar uma cena, é necessário, entre outras coisas, definir um tipo de textura para os objetos existentes. O que isso quer dizer, pessoal? Então, se vocês repararem, aí o personagem, tá vendo? É um personagem da cor amarela. Tem um fundo preto, né? E com o olho aqui azul, né? Tem uma textura de madeira aqui no chão, um efeito de sombra, né? Então isso é renderizar as texturas, né? A gente dá uma cor para elas, né? Aqui em cima a gota d'água, tá vendo? Tá? Então o processo de texturizar é isso, né? É dar vida, por assim dizer, ao objeto, tá bom? Então continuando com o nosso texto. Sua cor, transparência e reflexão é localizar um ou mais pontos de iluminação e um ponto de vista sobre o qual os objetos serão visualizados, né? Então reparem que a imagem ela está sendo visualizada de frente com um ângulo de luz vindo de cima, né? Então reparem que a iluminação no chão, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso texto aí. Ao renderizar, o programa calcula a perspectiva do plano, as sombras e a luz dos objetos. Ao longo da história da computação gráfica, o ato de renderizar sempre exigiu grande capacidade computacional. Foi aquilo que eu tinha dito um pouco antes. Toda vez que você vai fazer o processo de renderização aplicado o 3D, na modelagem, a criação de filmes, enfim, isso é um processo que exige muito do computador. Ou seja, se você tiver uma máquina muito antiga, né, ela possivelmente vai demorar muito tempo para isso, né? Então isso tudo vai influenciar a quantidade de memória que você tem no computador, o processador, placa de vídeo, tudo isso vai influenciar, tá? Na hora de gerar esse arquivo aí. Então, quando você vê esses filmes feitos em alta resolução, esses filmes novos aí que estão saindo em 3D, que você vê aquele brilho todo, aquela mágica, assim por assim dizer, né? Pode ter certeza que aquele vídeo foi feito com um computador muito bom, né? Um computador potente, né? Então isso não seria possível, talvez até seria, mas demoraria, sei lá, anos para poder gerar esse resultado, né? Então, dependendo do tipo de máquina que você tiver, tá? Você não consegue fazer algumas coisas, né? Como a minha máquina ela é antiga, né? Não é tão potente, tem pouca memória, né? Então, não dá para fazer trabalhos muito grandes por conta disso. Então, demora bastante para fazer esse processo de renderização, né? Então, com uma máquina potente, dessas máquinas atuais aí que está saindo, cada vez mais potente, esse processo se torna mais fácil, tá? Mas, porém, para chegar a um nível, por exemplo, vamos botar aí de um filme feito em alta definição, a gente vai precisar de máquinas monstruosas e um investimento altíssimo, né? Um custo de uma máquina dessa daí sai muito caro. Só para vocês terem uma ideia, existe uma placa de vídeo que você pode comprar aí no mercado. Ela custa 19 mil reais, tá? 19 mil reais uma placa de vídeo, né? Então eu, um pobre cidadão, não tenho condições de pagar 19 mil reais em uma placa de vídeo dessas, né? Então, para vocês verem, o poder aquisitivo para esse tipo de coisa ele precisa ser empresarial, senão a gente não tem como fazer isso, né? Então, infelizmente, não tem como pagar 19 mil reais numa placa de vídeo.
com 19 mil reais eu compro uma moto, né? Então, vamos dar seguimento aí. Então, chegamos aqui à parte de renderização de áudio, tá? Vamos ao texto aí. Em geral, trata-se do processamento de efeitos para torná-los permanentes em um segmento de áudio digital, né? Transformá-los em música, né? Fixá-los em pista. Eu não entendo muito de áudio, pessoal, tá? Então, quem entende um pouco mais de áudio, trabalha como DJ, alguma coisa assim, pode falar, pô, esse cara não sabe o que tá falando e tudo mais, tá? Isso aqui é só um complemento, né? E eu vou explicando de acordo com o meu entendimento, mas eu não manjo nada de áudio, né? Então, quem for DJ aí que manjar um pouquinho de áudio, edição de áudio, tá? Vai entender aí e pode aí dar um alô aí, dar uma dica aí, tá? Então vamos lá. Alguns programas de computador permitem editar áudio digital, tá? Eu tinha citado aqui, pessoal, alguns programas que fazem isso. Eu só conheço um programa, eu acho, que é o Audacity, né? Ou Audacity, eu não sei como é que se fala. E acho que o Cineleer também faz esse processo. Eu não me lembro agora, né? Ele trabalha com edição de áudio e vídeo. Não me lembro agora, tá? Eu tinha esses dois em mente, mas eu acho que foi no outro arquivo que eu deixei. Mas não tem problema não. Então vamos lá. Onde a gente estava? De áudio digital. Estava aqui. Então vou dar seguimento. Para realizar as tarefas como normalização, adição de ambiência, reverb, adição de efeitos, distorção, delays, ecos. Perdão aí o inglês, tá? Meu inglês não é lá essas coisas, tá bom? Na maioria dos programas, esses efeitos são destrutivos, ou seja, processam o áudio em tempo real, possibilitando a aferição de um resultado final, né? Após obter o resultado desejado, pode-se então renderizar o trabalho, o que nesse caso quer dizer torná-lo permanente, né, gente? Então, o que ele está dizendo ali? Que no processo de edição de renderização de um áudio, né, ele pode fazer essa aplicação de reverbs, delays, atrasos. São alguns efeitos, né, que a gente coloca em uma trilha sonora para fazer modificações, tanto como colagem de bateria, né, você bota uns sons, faz umas misturas, um ambiente de eco, né? Então isso tudo gera um áudio como uma música, né? Por exemplo, você vê muita colagem de bateria, por exemplo, em ritmos de funk, né? Você hoje em dia vê muita bateria digital, né? Vê muito efeito digital, tá? Que se você for procurar aquele som, ele não existe em nenhum instrumento, né? Então esse som ele foi feito digitalmente. Então, na edição a gente pode fazer isso e ao renderizar a gente tem o produto final de áudio, né? Como eu falei, pessoal, eu não entendo muito de áudio, tá? Para falar a verdade, não entendo quase nada de áudio, né? Então, quem entender de áudio, às vezes trabalha com edição ou como DJ, né? Por aí, pode estar falando, pô, esse cara não entende nada de som. Realmente, eu não entendo nada de som, né? Eu estou passando uma explicação de acordo com o meu entendimento sobre o texto lido, exibido aí, tá bom? Então vamos dar seguimento aí. Pessoal, então isso foi o nossa aula de hoje, certo? Eu vou estar finalizando aqui esse tema de renderização. Foi uma aula bem bacana, tá? Quem me pediu para fazer essa aula foi a Fabiana, né? Ela me pediu um e-mail, me mandou um e-mail e me perguntou sobre renderização, tá bom? Então, que ela mexia com sons e tudo mais, mexia com algumas edições. Então,
Espero aí, Fabiana, que eu tenha te respondido aí com essa aula, tá? Como eu havia dito, eu não entendo muito de áudio, tá bom? Então, eu posso estar falando às vezes alguma coisa que não coincida com o que realmente é, quer dizer esse termo de renderização de áudio aí, tá bom? Então, após as minhas pesquisas aí, eu pude concluir isso aí, tá bom, Fabiana? Então, se caso não foi respondido, tá? Pode comentar aí o vídeo, tá? Pode me passar o e-mail de novo, não tem problema nenhum não, tá? Então, é, eu vou dar encerrada essa aula por aqui, tá bom? Espero que eu tenha respondido as dúvidas aí da Fabiana, tá? Caso não, eu vou estar fazendo mais algumas pesquisas para poder me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema de renderização de áudio, tá bom? Mas o tema geral é renderização, tá? Então, deixar um abraço aí para Fabiana pela ótima dica de aula aí, tá, Fabiana? Gostei bastante desse tema. Espero ter respondido aí suas dúvidas, tá bom? E vou terminando por aqui, tá? Um forte abraço e vejo vocês na próxima aula. Fui!